Uma saudação ao reverendo Enoque Carlon Infante, na igreja lá que pastoreia em Jesus Cristo, Grão Oliva, em Zacatepec, México. Também o reverendo Pedro Salazar, na congregação La Voz del Ángel, lá em Oaxaca, no México. É para mim um privilégio poder enviar essa saudação através de nosso irmão Carlon, pedir ao Senhor suas bênçãos sobre todos e cada um de vocês e vossas congregações. E desejar-lhes que brevemente logo obtenham essa fé de rapto, a qual teve essa fé de rapto. Enoque a teve, ele caminhou com Deus, andou com Deus e foi raptado, ou seja, ele obteve o conhecimento da fé de rapto, Enoque, tal como nos escreveu ele em um dos seus escritos, que Enoque tinha a fé de rapto, ou seja, ele obteve essa fé de trasladação. Essa fé representa todos os escolhidos de Deus deste último tempo, que obteremos essa fé de rapto, e neste caminhar em direção à terra prometida, vamos obter essa fé de rapto e seremos arrebatados à sétima dimensão, onde está preparada a ceia das bodas do Cordeiro. Agora, estamos vivendo agora, neste lapso, intervalo de tempo, de estar ou ficar na frente do Jordão, diante do Jordão, tal como esteve Josué, ali se preparando, Josué, para cruzá-lo. Sempre que se está em um momento onde vai se transcender esse passo, essa passagem que Deus dará através do instrumento que Deus esteja usando nesse tempo, e o povo sempre que vai dar um passo, uma caminhada desse tipo, desse jeito, existe uma etapa de preparação. Ou seja, que o cruzamento do Jordão lá, a passagem do Jordão lá, era para entrar na terra prometida que Deus prometeu para Abraão, que a sua descendência herdaria uma terra que fluiria leite e mel, produziria leite e mel. E vocês sabem, toda essa história é sabida por vocês, dessa trajetória do povo primogênito de Deus, que é o povo hebreu, e tudo o que aconteceu, tudo aquilo que passaram para que chegasse no momento onde eles estavam entre essa decisão de entrar à terra prometida. Mas eles não iriam entrar sem antes estar preparados, ou seja, que existia um tempo de provação ou de prova, um tempo de preparação, um tempo de separação e todas essas coisas que estão envolvidas numa decisão tão muito importante, que era a decisão de cruzar o Jordão. Dependia esse tempo, esse intervalo de tempo ali de Deus através do seu instrumento de Josué e do povo. Esse tempo dependia quem passaria o Jordão em seco e quais ou quem não passaria o Jordão em seco. E neste tempo é um tempo paralelo, onde o Jordão, que é a morte, que é a grande tribulação, está na nossa frente. E vemos como o mundo está e como toda a natureza está, os seres humanos, tudo é uma situação onde já se chegou no seu cúmulo, no seu ápice, no topo. Essa maldade do amor chegou no seu cúmulo, porque o reino dos gentios, já o que lhe resta ao reino dos gentios é este pouquinho de tempo que estamos agora vivendo, agora onde os escolhidos de Deus estão ainda neste planeta Terra, e 3 anos e meio de grande tribulação. Ou seja, que o reino dos gentios, não lhe resta nada ao reino dos gentios. A maldade do amorreu já chegou no seu cúmulo, e Deus já
como Deus já não está olhando através do trono de misericórdia e Ele vê a terra através do sacrifício desse propiciatório que foi propiciatório feito na cruz do Calvário pela sua primeira vinda, e esse sangue foi colocado no lugar santíssimo do templo espiritual. E Deus, por 2000 anos, esteve olhando a terra através do sangue, da apropriação do seu Filho Jesus. Ao sair desse trono de intercessão e já ter pego o livro, esse trono se transforma num trono de juízo. Portanto, já a humanidade já está pronta, sentenciado para o juízo divino. Mas, porquanto os escolhidos de Deus estão na etapa de preparação, na qual estão obtendo a fé de rápido, Deus então segura a sua ira, e nos vê através desse novo propiciatório e vê aí que para os escolhidos de Deus existe misericórdia para os escolhidos de Deus, e é por causa e por amor dos escolhidos que Ele difere a ira e aguenta. Protela a ira e aguenta, como diz aí em Apocalipse, que esse anjo fala com os outros anjos que aguentem, que segurem, que não sopre vento algum, que além dos escolhidos de Deus, que estão sendo preparados para obter a fé de rápido, também existem escolhidos hebreus, existem 144 mil hebreus que têm de ser selados nas suas testas antes de começar a grande tribulação. E Deus, por amor aos seus escolhidos, tanto dos gentios como do povo hebreu, Ele aguentou a ira, porque esse tempo, desde que ele saiu do trono de intercessão até este preciso momento, ele já está pronto para derramar os juízos divinos sobre este planeta Terra e sobre todo ser humano que fez mal, fez dano ao planeta Terra e também fez mal aos escolhidos de Deus. O povo hebreu brevemente abrirá os olhos e identificará a manifestação de Deus no meio da sua igreja, quando já esteja na última etapa de que os escolhidos tenham a fé de rápido nas suas vidas, porque aí é onde Deus vai manifestar o poder em toda a sua plenitude, e aí é onde o povo hebreu verá isso. Verá esses ministérios no meio da sua igreja, operando, ou seja, em função, funcionando, e aquilo que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta, Moisés e Elias, as duas oliveiras para Israel. E os escolhidos que subiram à era da pedra angular e dispensação do reino, os quais estiveram compreendendo e entendendo e recebendo o sétimo selo, na sua segunda vinda, eles estarão vendo essa manifestação através da palavra revelada que foi dada para eles, para aqueles que têm percepção profética, para poder discernir o pensamento de Deus no meio da sua igreja, neste último tempo, neste tempo final. E ao discernir o pensamento de Deus, podem assim compreenderem a Deus operando no meio da sua igreja, trabalhando no meio da sua igreja em simplicidade e tal como o cumprimento da vinda do Senhor, e como cumprimento da vinda do Senhor como ladrão na noite. E o povo hebreu também estará vendo e estará recebendo e compreendendo essa visita divina,
visitação que eles estiveram esperando, para eles é a primeira vinda, mas é a segunda, porém é a segunda vinda do Senhor, e eles ao receberem ela, entenderão o que foi a primeira vinda. Para os judeus, eles precisam ver sinais para crer, os judeus, mas os gentios, para os escolhidos da era da pedra angular, eles apenas precisam ver a palavra sendo vivificada, sendo materializada no meio deles, e aí podem identificar pelo ensinamento, podem identificar que é o cumprimento da vinda do Senhor. Ou seja, a grande trombeta soando, trazendo a fé de rapto que está nos trovões. Existem aqueles representados nos tomais, ou em Tomé, que precisam ver para então dizer, sim, verdadeiramente, esse é Deus, obrando, trabalhando no meio da sua igreja, trazendo aquilo que ele já tinha prometido. Mas já para esse tempo que eles vejam o que na realidade, no real, era Deus operando no meio deles, para eles vai ser muito tarde receberem a fé de rapto, porque já foi trazida para esse tempo, e aqueles que vão ser transformados já obtêm, ou seja, obtendo o título de propriedade, tendo o título de propriedade. E qualquer pessoa poderá dizer, mas me deixa ver, me deixa olhar os sinais. Ou, falando assim, de uma forma mais clara, podem falar, mas que ele nos diga já de uma vez tudo aquilo que sabe, ou que já nos diga de uma vez tudo aquilo que aconteceu nesses últimos dias, dessa visita ou visitação que ele teve nos diversos momentos onde ele falou com o mensageiro. Que nos fale tudo isso. Vejam, estão se colocando na mesma ou na posição daqueles fariseus e saduceus que diziam, se tu és o Cristo, dinos-nos já e não nos perturbeis a alma. Vê, eles não queriam escutar essas palavras de Jesus para que eles pudessem crer. Pelo contrário, era para condená-lo, porque então, quando ele lhes falou, eu já lhes falei isso, e não credes, não creem. E então, logo em seguida, disseram, blasfemou. Vê? O incrédulo sempre, não importa quantos sinais, quantas maravilhas Deus faça para eles ou com eles, continuarão sempre sendo incrédulos. Pelo contrário, querem saber, querem conhecer, para então ter mais base, fundamento para criticar, para atacar. Mas os escolhidos de Deus não precisam disso, porque eles apenas estão olhando, ou só estão olhando para Deus. Deus operar ou operando através da sua palavra. Eles identificam o Deus Criador dos céus e da terra pela palavra. Olha, se Judas tivesse visto o seu nome escrito nessa seção, nessa parte do livro da vida, e não no livro da vida do Cordeiro, nessa outra seção, ele certamente ia se cuidar para não fazer algo ou alguma coisa que o seu nome fosse ser apagado. Mas então as Escrituras não iriam se cumprir, as Escrituras. Então, tem uma Escritura no Salmo onde fala disso, aquele que meteu a sua mão, uma coisa assim, fala algo assim, vocês podem achar ela, onde essa Escritura fala, vê diversas Escrituras que então não teriam cumprimento. E assim é com todo ser humano, que não se viu, não se percebeu no livro que pertence a essa seção
do livro da vida, da qual o seu nome pode ser apagado. Porque se chegasse a ver, pois então trataria de se comportar no tocante à obra de Deus que Deus está fazendo no tempo em que ele está vivendo. Então trataria de ser mais cuidadoso, porque sabe que corre o risco, ou pode correr o risco de que seu nome seja apagado. Mas porquanto os únicos que podem ver aí, tal como João viu, que João viu a João, vê? João viu o seu nome escrito aí. E os escolhidos de Deus podem se identificar, eles podem se identificar como os escolhidos deste tempo, porque eles se viram no livro. E como? Se podem ver no livro agora e antes. Podemos dizer que não, porque o livro está no meio, porque o livro está no meio deles. E ao estar no meio deles, lembre-se de que o livro foi aberto. E ao estar no meio deles, os escolhidos, ao estar comendo desse livro, os escolhidos podem se ver aí na palavra, porque fazem parte do livro. E a palavra está se fazendo palavra com palavra. E aí é que obtém o conhecimento de que seu nome está escrito aí no livro da vida do Cordeiro, e identificam-se com a obra de Deus, com a manifestação de Deus na terceira etapa, identificam-se como os escolhidos que estão recebendo essa fé de rapto. É por isso que alguns não podem entender, não podem receber, não podem ter ou fazer parte com este alimento, deste maná escondido, e não o podem digerir. Para uns é doce na sua boca e o digerem, para outros é amargo e o colocam de lado. Porque, como não são dessa seção do livro da vida do Cordeiro, pois automaticamente não recebem esse alimento. E porquanto não conhecem esse mistério completamente, inteiramente do que está escrito na seção, que podem ser apagadas, muitos deles pensam que estão escritos no livro da vida do Cordeiro e vão para trás pensando que estão aí. E quando na realidade, realmente, uma das evidências de que não tem ou não possuem o Espírito Santo na sua vida, operando, ajudando para compreender o mistério da segunda vinda do Senhor, porquanto não tem isso, é uma das evidências, porque não receberam o cumprimento da palavra para a hora, para o momento, ou seja, não receberam o presente, não receberam a revelação daquilo que Deus está fazendo no tempo que eles estão vivendo. E o escolhido, a virgem prudente, mesmo que talvez não compreenda algumas coisas, mas sim crê nelas de todo o coração. É como quando uma criança não sabe aquilo que ela está comendo e o pai fala, come isso, vai te fazer bem, mas eu não sei o que é isso. Eu não compreendo, não entendo isso, mas parece saboroso. Come que isso vai te fazer bem. E o come. Vê? Então ele compreende, ele entende que foram vitaminas que ele recebeu, mesmo talvez não compreendendo, não entendendo a forma que se fez isso, que se fez essa comida, ou essa vitamina foi feita, daquilo que ela estava composta ou formada, talvez não entendesse como é que isso o iria alimentar e o iria ajudar o seu corpo para que esteja mais saudável. Outro pode dar, toma, come isso, porém não escuta, não é obediente às palavras do seu pai e o coloca para um lado. Eu não quero. Tem filhos assim que às vezes não se agradam da comida, mesmo sendo comidas
ou um alimento que são muito saborosos ou vitaminados, e mesmo que outros sejam um pouquinho, que não são tão saborosas como os outros, mas tem muitas vitaminas. E tem filhos que não gostam. Não quero, mas come isso porque vai fazer bem para o teu corpo. Não, eu não quero isso. Já se entra em desobediência. E é assim nas coisas espirituais. Nós estamos nos alimentando com este título de propriedade que na nossa boca é doce, porque não existe coisa mais doce que o mel. Mesmo que no ventre seja amargo, é amargo por todas as provas, lutas, perseguições, que por comer-se esse título estão vindo e virão, mas lá na frente virão. O escolhido come esse alimento porque o Pai Celestial nos falou, nos disse que nós temos que comê-lo. Não é para tê-lo na mão, nem tê-lo por aí, senão que é come-o. E da mesma forma como João representou o último mensageiro, também representa a igreja do Senhor deste último tempo, deste tempo final, onde nos é dito, come-o. Come o título de propriedade, porque aí está aquilo que tu e eu necessitamos para obter a fé de rapto. E é o que esteve acontecendo, ou o que vem acontecendo neste intervalo de tempo que estamos, onde é paralelo ao tempo de Josué. E paralelo ao tempo de Jesus, lá no Monte da Transfiguração, quando ele foi adotado. Ou seja, tem diversos ângulos e diversos acontecimentos que aconteceram na história da raça humana, onde Deus cumpriu muitos dos eventos ou acontecimentos em cada momento onde ele estava ali, refletindo, tipificando, representando o que aconteceria, o que seria o final da obra de Deus neste planeta Terra, no meio da raça humana, nestes corpos terrenos ou terrestres. E isso depende de que ângulo a pessoa veja todos esses eventos ou acontecimentos. É o que a pessoa tem que estar vendo agora também, sendo cumprido, sendo materializado no nosso meio. Lembrem-se que tudo aquilo que estamos vivendo agora é a história de tudo aquilo que seria depois o conhecimento do que a igreja da Era da Pedra Angular e dispensação do reino teve nestes últimos dias, e o começo, o início desse glorioso reino milenar ou milenial, reino a qual começou essa dispensação, começou nós estando nesses corpos. É a única dispensação que entrelaça-se com a dispensação da graça e também se entrelaça com o reino milenar ou milenial. A dispensação da graça não pode ou não podia se entrelaçar com o milênio. É a dispensação da graça que começa a se cumprir no nosso meio, estando nestes corpos mortais, e depois, quando sejamos transformados e raptados, e ir à ceia das bodas do Cordeiro e o milênio, vejam, tudo isso corresponde, pertence à dispensação do reino. Grandes coisas estão acontecendo no meio do povo de Deus, no meio da igreja que vai ser raptada, e todos os que estão ordenados por Deus para obterem essa fé de rapto, nenhum deles ficará do lado de fora. Todos obterão essa fé de rapto, essa fé de trasladação. Portanto, irmãos e amigos, continuem agarrados, sem desmaiar, sem vacilar, nessa etapa tão importante, tão gloriosa. E mesmo que você a veja assim tão simples, e mesmo que você diga que não pode ser assim, você continue agarrado dessa palavra, desse ensinamento da terceira etapa, porque fora disso não vai poder obter a fé de rapto.
todos os escolhidos a vão obter a fé de rapto. E, tal como falou que seria a terceira etapa, pela palavra falada, assim é que estaria sendo cumprida. E a terceira etapa, não houve nada, coisa alguma em que se basear na terceira etapa. Não houve nada que se pudesse dizer, isso vai ser assim, desse jeito, senão que o anjo lhe falou, não dirás isto, não dirás nada a ninguém. Ou seja, que qualquer pessoa que se levantar para dizer que a terceira etapa não pode ser isso que está acontecendo, terá depois que prestar contas com Deus, porque da terceira etapa, como não se falou nada da terceira etapa, não dá direitos a você para dizer que não é assim, não é desse jeito. Também deve guardar silêncio, tal como guarda silêncio o céu na atualidade, enquanto essa obra se está operando, realizando. E ser reverente e ter esse temor reverencial diante do cumprimento daquilo que já foi prometido por Deus através do quarto Elias, e isso, o qual ele viu tudo o que estava acontecendo aí, e também escutou o que foi falado no quartinho de madeira, e ele disse que ele levaria isso para o túmulo. Ou seja, não vão esperar ou ficar esperando os tomazinhos, não esperem que se lhes fale para que então creiam. Continuarão sendo tomazinhos até o fim. E já no final, então se lhes mostrará, será mostrado a eles e eles vão ver, eles vão compreender que sim. Mas já será muito, muito tarde para os tomazinhos. Os tomezinhos. Agora, a igreja, Deus está trabalhando com ela, com as virgens prudentes, as quais Deus já predestinou desde antes da fundação do mundo, e Ele já deseja tirá-las daqui ou tirá-los daqui, porque brevemente se desatará esses juízos divinos, serão desatados, os quais não são para a igreja noiva, as virgens prudentes. De modo que, escolhidos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, é para vocês que Deus tenha prioridade para que recebam e obtenham essa fé de rapto. Porque logo, rapidamente, a terceira etapa é para as fátuas e também para os perdidos, como um testemunho de que já não tem oportunidade, não possuem oportunidade, e para os 144 mil. Mas a prioridade da terceira etapa é pescar esses 153 peixes, ou seja, pescar esses peixes gordos, esses peixes grandes, os quais foram representados lá nessa pesca milagrosa que Jesus fez. E a esses peixes foi que o irmão Branham jogou o anzol para esses peixes. E tudo o que Deus está cumprindo neste tempo é o cumprimento dessa pesca milagrosa. Pesca que nos está colocando na era da pedra angular e na dispensação do reino. De modo que, escolhidos de Deus, eu peço a Deus que brevemente todos obtenham essa fé de rapto, essa fé de trasladação, fé que está sendo dada pelo Espírito Santo no ensinamento sob debaixo de carpa neste tempo do fim, neste último tempo, e eu peço a Deus que brevemente todos a obtenham e que dessa forma estejam já nesse nível, nesse patamar de adoção, que assim possam ter essa etapa tão gloriosa a favor da obra de Deus, junto com o instrumento que Deus tenha ou tiver para este tempo do fim, para que assim, então, depois desses dias, que aconteça a ressurreição, estar de 30 a 40 dias aqui e fazer essa obra que Deus já tem predestinada desde antes da fundação do mundo, que nós faremos nesses dias, estreando o novo corpo, o corpo novo, e depois irmos para a ceia das bodas do Cordeiro. O meu desejo é que brevemente Deus cumpra esse momento
onde vários vão a começar a ter, ou muitos vão começar a ter essa percepção completa de profeta, à medida que já vai se aproximando esse momento da parte culminante ou final da terceira etapa, porque Deus vai fazer certas coisas nas quais vão estar sendo de grande ajuda. Ministros e irmãos vão ser de grande ajuda nessas coisas a favor da terceira etapa. E esperamos que muitos estejam nesse momento, estejam prontos, preparados nesse momento, para que possam ter essa adoção nos seus corpos, para que assim sejam de grande ajuda para a última obra, a obra final de Deus neste planeta Terra, estando nestes corpos. Uma coisa grande está por acontecer e agora podemos dizer, podemos falar que falta bem pouquinho, porque se no tempo de São Paulo da primeira era, olhem, ainda faltava 2000 anos, vamos falar assim, e ele ali falava como se fosse naqueles dias. Também nas diversas etapas, nas outras etapas e eras da igreja, cada um estava esperando que se cumprisse na sua era. E podemos dizer agora que estamos diante, frente a frente, cara a cara, olhando para as promessas, olhando para Deus, no meio da sua igreja, operando para cumprir isso que falaram naqueles tempos passados deste tempo, ou seja, nós somos os atores de tudo aquilo que foi do que eles falaram deste tempo, assim que adiante, servindo ao Senhor com temor e tremor e com segurança, certidão de que Deus está com o povo, de que Deus está conosco, de que Deus nos está preparando para cruzar o Jordão em seco. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Era apenas uma saudação para esses irmãos que eles me pediram, mas também essa saudação vai para todos os irmãos nos diversos países e também, muito especialmente para o missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. E continue passando hoje, uma quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, cheio das bênçãos de Deus, ou seja, uma noite, e já amanhã, e pelo domingo, e sábado, que se falar no sábado, que Deus nos permita ver mais claramente toda essa etapa tão gloriosa que Ele está realizando no meio da sua igreja. Que Deus os abençoe grandiosamente a todos, e todos tenham muito boa noite. Deus os abençoe. Saudação às congregações do México, com o pastor profeta José Benjamin Pérez.